Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao coração de cada um de vocês e ao meu também. Vamos para a Bíblia então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus, eternamente. Amém. Hoje nós vamos falar sobre provações. Todos nós já passamos por grandes dificuldades em nossas vidas, muitas provações, cada um de um jeito, certo? Só que Deus, Ele permite essas provações nas nossas vidas até onde nós possamos suportar. Depois, então, Ele entra com a providência divina. Sabe por quê? Porque Deus nunca prometeu para ninguém que não passaria por aflições nesse mundo, certo? O próprio Jesus Cristo passou por grandes aflições na sua vida, certo? Deus age no desespero, certo? Quando o ser humano, ele chega no seu limite. E então, Deus entra com a providência divina, certo? Então a gente vai para a Bíblia, certo? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para transmitir a sua palavra para vocês e para mim. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 34, certo? Capítulo 34, a gente vai resumir aqui o versículo 17 e o versículo 18. Os justos clamam: ó Senhor, ouve e os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto, certo? Dos que têm o coração quebrantado. E salva os que têm espírito abatido, certo? Deus age no momento sincero, né? Quando o desespero quebra o coração, quebra o orgulho do coração do ser humano, certo? A presença de Deus, ela é imediatamente, certo? Para nos livrar de muitos perigos, para nos dar calma no coração, para que possamos enfrentar as tempestades da vida, certo? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, certo? Mas, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, né, apresente os seus pedidos a Deus. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Veja bem, Deus age, meus irmãos, quando decidimos trocar a preocupação pela oração, certo? Em vez de permitir que o desespero, né, controle a minha mente, a sua mente, tome conta da nossa vida, certo? Aí então ele entra com a sua paz, que excede todo o entendimento, para dar força para mim e para vocês. Isaías, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Glória a Deus. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, certo? Andam e não se cansam, né? Veja bem, Deus, ele age no período de espera nossa, das nossas paciências. Muitas vezes nós não temos paciência, certo? Quando as forças humanas se esgotam totalmente, certo? E a confiança em Deus, né? Então, ao entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e confiar nele, então ele age na minha vida e na sua vida,
certo? Deus permite que nós passamos por tais tribulação, mas Ele também nos garante que sempre estará conosco. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Veja bem, Deus, Ele age nos bastidores, certo? Mesmo quando a situação parece completamente destruída em nossas vidas, que a gente acha que não tem mais jeito, a gente está lá no fundo do poço, certo? Atolado em lama, né? Que é o pecado, certo? Muitas vezes a gente sente vontade até de tirar a própria vida, mas não façam isso, meus irmãos em Cristo Jesus e minhas irmãs em Cristo Jesus, porque Deus entra com uma providência. Basta confiar na presença de Deus e pedir para Deus: Pai, toma posse do meu coração, me ajuda, Pai, porque humanamente eu não sou mais capaz de suportar tudo o que está acontecendo comigo, certo? Jesus praticamente disse isso na cruz. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha, certo? Então veja bem, o próprio Cristo passou por grande angústia na sua vida, certo? E nós não somos diferentes, amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, acompanhe comigo. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Hoje, uma das causas que mais está, assim, acabando com a vida do ser humano em geral, são a ansiedade, as depressões. Os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos andam lotados, certo? Cada pessoa procurando o melhor para a sua vida, porque está lutando contra a ansiedade, está lutando contra a depressão, contra a síndrome do pânico. E aqui a palavra fala: lance sobre ele quem? Sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Veja bem, o desespero às vezes sufoca o ser humano, certo? Porque não conseguimos carregar a nossa carga, certo? Nos sentimos fragilizados diante do nosso problema, certo? Mas Deus intervém ativamente, certo? No momento em que nós não conseguimos mais suportar com as nossas próprias forças, porque nós somos seres humanos, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, e várias causas do pecado é que atinge o ser humano hoje em dia, certo? Deus não criou o ser humano para sofrer e nem para morrer, mas, infelizmente, após o pecado, tudo isso, então, veio à tona aqui nesse mundo. Mas veja bem, meus irmãos, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, acompanhe comigo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato, de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Aí vocês vão falar: nossa, que nós vamos passar por diversas provações. Vou ler novamente. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria. Olha, grande alegria por passar por provações, não dá para entender, meus irmãos. Mas a palavra de Deus, ela é enfática. Vamos entender esse verso, vamos entender. Eu vou ler novamente. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações. Meu Deus, o que é isso?
pois vocês sabem que a prova da sua fé e da minha fé, ela produz perseverança. Meus irmãos, não é com alegria pelo sofrimento em si, certo? Mas pela certeza de que a dor, ela tem um propósito. A provação funciona como um teste que nos purifica e desenvolve a nossa resistência espiritual, certo? Preparando o crente para maiores desafios, certo? Então, como eu disse aqui no começo, se o próprio Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, passou por diversas tribulações, por diversas angústias, certo? E ele nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosa e que não teríamos problemas. O próprio Jesus diz: nesse mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, certo? Então, veja bem, agora no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, sabemos que Deus age na minha vida, Deus age na sua vida, para o meu bem e para o seu bem, certo? Porque nós o amamos. Veja bem, esse versículo não diz que todas as coisas são boas, entendeu? Então, este versículo não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus tem o poder de transformar situações trágicas e dolorosas em algo que beneficiará o propósito dele na sua vida e na minha vida. Amém? Então, Deus, ele age na minha vida e na sua vida, certo? Muitas vezes, como seres humanos, nós não entendemos o sofrimento, certo? Somente lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, simplesmente nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, porque senão a gente não vai entender Deus. Agora veja bem, se nós conseguíssemos entender Deus, Deus não seria Deus, porque ninguém explica Deus, certo? O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, lemos assim: nisso vocês se exaltem, certo? Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pai, tem misericórdia, Senhor. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que ouro. Ela é genuína. Eu vou ler de novo, meus irmãos. Nisto vocês se exaltam ou exultam, é a mesma coisa. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, é muito mais valiosa do que ouro. É uma fé genuína. Amém? Glória a Deus. Veja bem, meus irmãos, a comparação com o ouro refinado pelo fogo ilustra bem essa provação. Sabe por quê? O calor extremo, ele não destrói o ouro, certo? Mas ele purifica o ouro. Ele transforma aquele ouro bruto em uma joia rara. E é assim que Deus faz conosco, certo? O final do verso fala assim: muito mais valiosa que ouro, certo? Que a fé de vocês tem muito mais valor do que qualquer joia preciosa. Então, a partir desse momento, nós somos transformados, nós somos refinados e purificados como ouro na mão do ourives. Amém? E assim é a minha vida e a vida de vocês nas mãos deste grande Deus, certo? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim:
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como o apóstolo Paulo diz: é quando eu estou fraco, é aí que eu me sinto mais forte. Então, que você e eu possamos falar. Fale aí do outro lado, vocês, eu vou falar aqui. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, pelo poder de Deus que atua no meu coração e nos seus corações. Amém? Agora veja bem, meus irmãos. O Salmo 34, versículo 19 diz assim: Mas muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor a livra de todos, certo? Muitos são a aflição dos justos, mas o Senhor a livra de todas elas. Amém? Glória a Deus. Veja bem, a Bíblia é realista ao afirmar que os cristãos também passam por aflição, certo? Isso é bíblico. E a Bíblia simplesmente, ela é a palavra de Deus, ela é o manual de instrução para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? A promessa não é de uma vida sem problema, mas a garantia do livramento e da presença de Deus para que nós possamos vencer cada obstáculo de nossas vidas. Vamos agora então para o último versículo, meus irmãos. João capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É Deus dizendo: neste mundo terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então veja bem, se o próprio Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, certo? Agora veja bem, Jesus, ele é transparente ao avisar que teremos dificuldades. Entanto, a vitória dele sobre o pecado e as trevas garante que o crente não precisa entrar em desespero. A paz em meio à tempestade, certo? Vem da certeza que o mal foi derrotado na cruz. Então veja bem, meus irmãos, o mal foi rejeitado na cruz, porque ali, quando Jesus morreu, Satanás deve ter dado uma gargalhada. Esse não era o Filho de Deus? Cadê? Acabei com ele, matei com ele. Mas Satanás está muito enganado, porque ali foi a derrota dele. Ali foi a derrota dele, certo? Então que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês, que vocês possam ter compreendido que nesse mundo nós iremos passar por grandes tribulações em nossas vidas. Mas tem bom ânimo, Jesus disse, porque eu venci o mundo e nós somos mais do que vencedores, porque aceitamos Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, muitíssimo obrigado, Pai, por nos trazer essa mensagem poderosíssima e de conforto para os nossos corações. Porque nós estamos nesse mundo, vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Por isso enfrentaremos grandes provações, grandes obstáculos em nossas frentes. Mas eu tenho certeza, como a palavra diz, que o Senhor entra com a sua providência divina para me livrar e livrar todos vocês. Amém? Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não consigo me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? Glória a Deus. Shalom!